é que ele está, desde fisicamente, se ele está a digerir bem, como é que está a pele, como é que está os sentidos dele, se ele está desperto, se tem uma mente chamada mente mais sática, ou mais rajas, ou mais tamas, que pode ser uma mente mais pesada, ou mais elevada, mais iluminada, e através de massagens ou plantas, fitoterápicos neste caso, vai tentar trazer a saúde e o equilíbrio desde o bem-estar físico, psíquico e emocional à pessoa. Hoje, como toda a gente sabe, não é? Quase todos os grandes spas ou os spas de luxo fazem questão de ter um profissional da Ayurveda ou uma aula da Ayurveda, porque ela revela-se, talvez, dos grandes tratamentos, porque ela tem esta contemplação desde o que é que a pessoa come, qual é a nutrição adequada para a pessoa, até aos óleos que vai aplicar para o tratamento dessa pessoa. Com que massagem é que eu vou fazer? Se eu irei fazer uma massagem, qual é a massagem que eu irei fazer e que óleo é que eu vou fazer? E o que isto funciona de uma harmonia tão grande, porque como eu estava há pouco a falar aqui com um dos nossos colegas, não é? Sobre o que é o especialista, que é o Marco em aromaterapia. O Ayurveda tem assim uma visão fantástica sobre a aromaterapia também, porque ele como vê o corpo como o corpo é um utensílio que para a alma, podemos falar aqui um pouco em alma, que é qualquer coisa que anima o corpo, faz com que o corpo funcione. Não estamos a falar na alma da questão de religião, estamos a falar de uma energia que faz com que o corpo funcione. E para o Ayurveda, não é? Ele também baseia-se com o Yoga, o Yoga e o Ayurveda são duas ciências irmãs, elas funcionam em paralelo. O Yoga tem 5 corpos, ou seja, desde o corpo físico, que é a Anamaya Kosha, o corpo prânico, que é o corpo da vitalidade, aquele que dá energia ao corpo, e falamos do outro também, que é o Manamaya Kosha, que é o corpo mental, a consciência, aquilo que liga a consciência ao corpo. Ora, o que é que acontece? Muitas vezes o nosso corpo adoece, ou temos um membro que fica paralisado, ou um braço que dói, ou um órgão que não está bem. E o que o Ayurveda diz é que houve qualquer coisa num canal subtil chamado serotas que fazem ligação entre estes 3 ou 5 corpos até ao corpo físico, que bloqueou. E a aromaterapia serve exatamente também para desbloquear. E aqui estou a falar de uma aromaterapia usada também com um óleo, por exemplo, um óleo biológico, um óleo de sésamo, um óleo de coco, um óleo vegetal, porque o Ayurveda defende os óleos vegetais, porque se nós podemos digerir um óleo vegetal através do nosso sistema digestivo, a nossa pele é só a continuação, não é? Eu recordo-me de uma frase que às vezes chocava os meus colegas, que o meu professor dizia: quando vai comprar um creme, pergunta à pessoa que está a vender o creme se pode comer o creme. Se ela não pode comer o creme, não use esse creme, porque esse creme faz mal à saúde, porque a pele vai absorver esse creme, vai transportar para o fígado, vai transportar para os rins e vai intoxicar o corpo todo. Então, um conceito de saúde fantástico, se nós olharmos para a Ayurveda, vermos esta beleza de aplicar óleos que vão nutrir a pele e que vão gradualmente entrar profundamente nos tecidos todos para nutrir as células, nutrir os ossos, nutrir os músculos, rejuvenescer a pessoa, porque nós, ao aplicarmos óleos, também rejuvenescemos as pessoas, porque elas vão, porque a secura vem com a idade. E se nós mantivermos algum óleo sempre na pele e mantivermos a pele bem hidratada, a pele não degenera tão facilmente, não é? Então este profissional sabe avaliar o que é que a pessoa precisa, vai aplicar desde o tratamento Shirodhara, que é a aplicação de um óleo na cabeça através de um pote que escorre um óleo exatamente neste chakra que é o Ajna, e que vai acabar por atuar na hipófise, regulando 16 hormonas essenciais para o corpo, fazendo com que o corpo entre todo em equilíbrio. Pronto, este é só um deles, mas existem muito mais. É uma panóplia de tratamentos tão grandes que seria, talvez, preciso alguns dias para descrever isto tudo, não uns minutos, não é? Por isso, o Ayurveda, cada vez, pelos seus resultados, porque vai unir, através da massagem, também unir a consciência com a mente e trazer a saúde à pessoa.
e as pessoas sentem isto quando experimentam. Esta é a necessidade. Por isso é que o Ayurveda tem tanto êxito nos spas, que depois de uma pessoa experimentar um tratamento de Ayurveda, parece que foi tocado por um anjo quase, como eu costumo dizer, porque alguém já me tem dito, epá, Joaquim, isto é uma coisa maravilhosa, isto deve ter vindo lá do outro planeta, da Atlântida, se existiu, talvez tenha vindo dessa época, porque isto é maravilhoso receber um tratamento destes, não é? Então, também gostava aqui de falar, porque eu venho também falar um bocadinho sobre a associação, em nome da associação, pronto, que é a Associação Portuguesa, é a associação que também tem aqui alguma colaboração com a Ana e com estes colegas todos, e a associação que dá apoio aos profissionais todos do Ayurveda, ou seja, quando nós queremos procurar um profissional de qualidade, é através da Associação Portuguesa AMAIUR que devemos procurar na sua página, ou isso também, para saber com quem estamos a lidar. Porque isto dá uma garantia que a pessoa teve uma formação de 3 ou 4 anos, que sabe o que é que está a fazer. E isto é muito importante no espaço do wellness. Ou seja, quando estamos a entregar o nosso corpo, estamos a confiar num profissional que nos sabe tratar bem, que nos vai levar para outro estágio e esperamos que essa pessoa tenha uma boa formação de todas. Eu não me quero aqui alertar, acho que já cheguei aos meus 10 minutos. Ana, não sei se estou dentro do tempo, se tenho mais algum tempo para falar. Nós vamos ter a oportunidade no final de termos aqui algumas questões, portanto eu penso que se calhar agora passamos um bocadinho à aromaterapia para o Marco nos dar a visão da aromaterapia em termos wellness, explicar-nos um bocadinho o que é e um bocadinho da experiência que tem e depois deixamos as perguntas que vão entretanto começar a surgir e fazermos aqui a ligação entre todas as terapias. Obrigada, Joaquim. Nada, obrigado. Obrigado, Ana. Mais uma vez, boa noite. Eu fiquei fascinado com a visão da aromaterapia do Joaquim, porque em off tínhamos estado a falar um bocadinho, e fiquei mesmo fascinado e fiquei muito curioso em conhecer mais. Isto é incrível, como é que um aromaterapeuta chega a esta fase e fica fascinado ainda por algo novo que não conhece. E eu fiquei mesmo fascinado, porque de facto eu venho de uma escola de aromaterapia mais europeia, não é? Mais pragmática, mais científica, mais fundamentada, tem dor aqui, porque é que tem, aplica este princípio ativo, tem resultado. Mas, de facto, a visão que o Joaquim me estava a dar abriu-me aqui uma série de outras coisas que eu agora fiquei muito curioso e que temos que combinar um dia destes uma conversa mais longa para debatermos isto. Fiquei mesmo muito, muito interessado. Ora, de facto, a escola de aromaterapia que eu trabalho é a escola europeia. Ok, obviamente, como o Joaquim disse muito bem, a técnica de aromaterapia é uma técnica milenar que vem e sofreu várias alterações, portanto, desde a Índia ao Egito, ao Império Persa, ao Império Romano, aos gregos, sempre foi usada de uma forma mais ou menos terapêutica, sempre foi utilizada a aromaterapia. Hoje em dia, infelizmente, estamos a banalizar uma técnica terapêutica que é a aromaterapia, está a ser demasiado generalizada e demasiado banalizada. Isto porquê? Porque a aromaterapia é uma ferramenta científica, estamos a trabalhar com princípios ativos puros, portanto não pode ser uma recomendação de uma mesinha como automedicação. Portanto, há padrões, há critérios de qualidade que temos que ter de facto em atenção, como o Joaquim dizia e que se diz na medicina ayurvédica, eu digo muitas das vezes na minha formação, nas minhas formações, como dizem na medicina ayurvédica, o que não presta para comer, não presta para pôr na pele. De facto, a pele é o nosso maior órgão e é o que nos protege e alimenta-se. Portanto, e se não o alimentarmos bem, portanto, internamente vão ocorrer consequências, não é? Portanto, daí a importância também deste bem-estar e desta integridade global de tratarmos a pessoa de forma holística, portanto, e termos esta noção de que quando estamos a trabalhar a aromaterapia não estamos a aplicar só um produto na pele. Este produto vai entrar para as camadas mais profundas, vai entrar na corrente sanguínea, vai ao fígado, vai ao rim, como dizia o Joaquim, que me adiantou imenso trabalho, portanto, ele vai para todo o corpo. Não tem GPS, como eu costumo dizer. Não dói, eu vou pôr ali e cura a dor. Não, a aromaterapia e os princípios ativos que trabalhamos em aromaterapia não têm GPS. Eles entram na circulação e vão fazer uma melhoria
a nível geral em termos fisiológicos. Daí o conceito wellness, e não só, e daí trabalharmos a pessoa de forma holística. Ou seja, eu como trabalho esta parte mais pragmática, mais científica, trato também, ou trabalho a aromaterapia de forma, ou seja, trabalho corpo, a parte psicoemocional, e a parte mental também. Não trabalho tanto a parte energética como o Joaquim falava, mas fiquei muito curioso e vou querer perceber um bocadinho mais. Mas de facto, ou seja, porquê? Também a parte psicoemocional, todas as emoções vão desplotar uma reação fisiológica. Ok? E muitas das vezes, quando precisamos de tratar determinada área ou determinada patologia física, normalmente vamos trabalhar a parte psicoemocional. Porquê? Porque depois, desplotando os mecanismos e uma série de neurotransmissores e uma série de hormonas, vamos conseguir estabilizar tudo o resto à sua volta. Importante que há que perceber uma coisa, a aromaterapia não são cheirinhos, como se pensa muitas das vezes. A aromaterapia é a manipulação de princípio ativo puro. E há que terem atenção que há os critérios de qualidade. Portanto, usar aromaterapia certificada e devidamente validada para a área terapêutica é absolutamente fundamental. Nesta perspectiva, por exemplo, dos hotéis, e nesta perspectiva wellness, o que nós fazemos agora com a aromaterapia, principalmente em massagens de aromaterapia, deixamos de ter aquele conceito de é golfista, massagem para as pernas porque teve o dia inteiro, dói a perna, ou massagem de dor de costas. O cliente hoje em dia já está a procurar uma outra coisa, então procuram histórias, procuram coisas únicas do local. E nós com a aromaterapia, de facto, com este recurso à parte da aromaterapia, também utilizando a parte aromática e a parte da psicoaromaterapia, que depois vai-se falar muito mais para a frente, podemos, a nível neurosensorial e a nível sensorial, podemos proporcionar ao cliente uma viagem sensorial. Podemos provocar no cliente uma longa viagem que por vezes pode fazer viajar à infância, à adolescência, pode desligar e pensar que está noutro planeta, como dizia o Joaquim. Portanto, temos uma ferramenta importantíssima e se soubermos contar uma história e se soubermos quais são as coisas tradicionais da região ou da origem da pessoa que nos chega ao gabinete, o que é típico naquele país na infância, eu com a aromaterapia posso desplotar essa memória de infância numa situação extra país onde está. Portanto, e é esta viagem, como vamos dar ao mesmo, e o Joaquim também referia muito a esta viagem, e acho que todos juntos, é um bocadinho, todos nós destas técnicas milenares, o que procuramos é isto, é proporcionar viagens, proporcionar bem-estar, equilíbrio emocional e equilíbrio físico. E de facto, isto as pessoas sentem. E não é placebo, não é uma coisa que sentem agora, camuflou e daqui a bocadinho passou, como com um químico. Não. As pessoas sentem agora, mas amanhã continuam a sentir. E acho que é isto o fundamental destas técnicas e principalmente dar uma terapia aplicada ao conceito wellness. Eu não me vou alongar mais, não se esqueçam, ponham as questões no questions and answers, ok? Ana? Obrigado, Marco. É sempre um prazer ouvir uma visão tão alargada e obrigado também por teres encadeado logo com a visão da Ayurveda. Agora vou pedir à Helena que se junte a nós e que nos fale um bocadinho sobre a medicina tradicional chinesa, toda a ancestralidade que vem da medicina tradicional chinesa e tudo aquilo que ela acaba por poder dar para esta visão wellness. Obrigada, Helena, por estar aqui connosco. Obrigada também por todos e pela vossa presença e pelo convite, Ana. Então, basicamente, a medicina chinesa é milenar, tal como falámos e tal como falou o colega Joaquim. Na medicina chinesa conta já com 5.000 anos de história, muitos desses anos estão envolvidos já em práticas, a acupuntura é a mais conhecida, é a ferramenta mais conhecida da medicina chinesa, mas a medicina chinesa é muito mais que isto. Basicamente no Ocidente ela chega mais tarde, muito um bocadinho no conceito que os colegas já falaram de isto é muito estranho, umas agulhas que são colocadas na pele e porque é que isto funciona. Isto nos anos 80, os primórdios que trouxeram a medicina chinesa para Portugal tiveram que se debater muito, como todos os colegas aqui
presentes com a teoria do voodoo, de como é que umas plantas tratam, como é que umas agulhas colocadas no corpo conseguem a reação que vocês dizem conseguir, mas basicamente o que eu pretendo aqui falar, uma vez que estamos neste conceito wellness, é explicar exatamente que o princípio das terapias milenares é não dissociar o corpo da mente. Basicamente, eu acho que é isto essencialmente que o próprio o ocidental já está a começar a perceber, que é fundamental nós percebermos que uma coisa não se dissocia. Nós já temos o conceito psicossomático, ou seja, já temos uma palavra ocidentalizada para explicar um bocadinho este conceito que a medicina chinesa fala desde sempre. E em resumo, basicamente, como o colega Joaquim também falou, a medicina chinesa fundamenta-se na lei da natureza, que é algo que nós esquecemos. Aliás, nós estamos doentes porque nos esquecemos das leis da natureza. Isto é a principal característica, porque os chineses há 5.000 anos atrás, eu falo sempre aos meus alunos, que é como é que há 5.000 anos atrás eles já sabiam onde é que eram os meridianos, onde é que eram os pontos, como é que os pontos que nós usamos hoje são exatamente os mesmos pontos que já estão cartografados desde há milhares de anos. E basicamente a questão principal é, eu tenho uma teoria, eu acho que eles na altura não viam como nós vimos. Eu falo sempre aos meus alunos, se já viram o filme do Avatar, porque se olharem para o filme do Avatar, eles não são só seres azuis, não é? Quem está na área da medicina chinesa e viu esse filme, sabem que eles são azuis e depois têm uns canais brancos com umas bolinhas brancas e basicamente só reparem neste pormenor quem está na área, porque todas as pessoas dizem que eles são azuis, mas quem está na área percebeu que para além de serem azuis têm lá umas linhas e que se ligam uns aos outros através de um canal energético e que a energia passa de um para o outro. Então isto é um conceito muito de medicina chinesa. Em resumo, então as leis da natureza dizem-nos que nós devíamos viver segundo estas leis. Quer dizer o quê? Eu digo uma coisa tão simples, que é o facto de nós comermos sempre a mesma coisa todos os meses do ano, nós trabalharmos as mesmas horas todos os meses do ano, isto é totalmente contraproducente e só isto cria doença. Porque o chinês diz, por exemplo, que nós devíamos acordar com o nascer do sol e devíamos chegar a casa, por exemplo, com o sol a pôr-se. Ora, isto seria fantástico no inverno, não é? Quer dizer que nós saímos de casa às 9 da manhã, prontos para trabalhar e às 5 da tarde estávamos a regressar. Quando eu digo isto, toda a gente já tem mais energia, só de imaginar. Ou seja, aquela questão de esgotamento energético com que todos nós andamos, mesmo sem perceber nada de medicina energética, é só perceber que se nós, e se calhar isto é simples de eu explicar, se calhar durante o verão ninguém tem vontade de comer uma feijoada ou uma sopa quente, certo? Porque lá está, nós estamos a seguir as leis da natureza. E basicamente é só pensarmos que as coisas simples nós estamos a perdê-las. E como falava um bocadinho o colega Marco também, o importante que a medicina chinesa diz é, então nós temos 5 elementos, temos 5 estações. Para nós ocidentais nós temos 4 estações, mas para os orientais temos 5. E nessas 5 estações, basicamente, nós conseguimos incluir tudo o que existe à nossa volta. No caso, nós até conseguimos estudar os órgãos do nosso corpo e encaixá-los em cada elemento, assim como uma emoção associada. Eu dou um exemplo. Nós já temos na nossa teoria, até ocidental e do nosso país, uns ditados muito antigos que fazem todo o sentido. De certeza que alguém se lembra de ter um avô, uma avó, que dizia assim, estás com mau fígado, como uma isca. Usava-se muito este termo antigamente. Porque a medicina chinesa diz coisas tão simples como, se eu tiver um sentimento de raiva ou frustração perpetuado durante muito tempo na minha vida, eu facilmente começo a ter um problema de fígado ou de músculos. Uma pessoa que tenha uma tensão muscular generalizada e eventualmente até desenvolva uma patologia autoimune na área muscular, como por exemplo uma fibromialgia, há uma ligação direta para nós com a componente emocional. Ou seja, que frustração tem aquela pessoa, ou exatamente como o colega Marco falava, que situação recalcada do passado relativa a uma frustração não resolvida está presente no corpo ao ponto de provocar uma lesão no fígado. E se nós pensarmos nisto, se calhar começamos a ter um bocadinho mais de consciência que nós também somos donos da nossa saúde. Que acho que este é o conceito fundamental do wellness, que é percebermos que, eu acho que nós ocidentais já temos este caminho. Nós antes só procurávamos ajuda quando estávamos doentes e muita gente ainda o faz. Mas cada vez mais as pessoas têm critérios de perceber que vão prevenir antes de adoecer. E a prevenção é exatamente isto. E as terapias milenares, e eu sou suspeita de falar, mas é exatamente assim que funcionam. Um chinês não procura a acupuntura só quando está doente. Aliás, vocês vão na China a um jardim e todos os chineses estão a fazer Qigong. Qigong é uma das disciplinas da medicina chinesa e não estão a fazer aquilo só porque lhes apeteceu naquele dia, não. Eles sabem que se o fizerem estão a evitar, tal como o colega Joaquim falou, a estagnação da energia nos meridianos, que se tudo circular no nosso corpo nós temos
fluidez de saúde e fluidez de pensamento. Ora, se nós temos bloqueios a nível emocional, então, em resumo, a medicina chinesa é uma área vastíssima, muitas disciplinas associadas à acupuntura, o Tuinar, que é a massagem terapêutica chinesa, a fitoterapia, que é a terapia pela planta, que nós não usamos tanto num conceito tópico, como por exemplo a aromaterapia, mas usamos mais num contexto de toma. Ou seja, nós percebermos que tipo de substâncias ou de plantas vão ajudar aquele paciente naquele momento. Nós fazemos muito diagnóstico diferencial de excessos, de deficiências, perceber qual é o órgão que está em excesso, qual é o órgão que está em deficiência e basicamente tentar aqui encontrar um equilíbrio. E isto cada vez mais as pessoas percebem, e espero eu não estar enganada, mas sou suspeita nesse aspecto, que se nós estivermos bem emocionalmente, o nosso corpo físico vai ter que se manifestar. E exatamente o contrário. Por isso aquela teoria máxima do português de eu vou ter raiva da minha sogra toda a vida porque ela me fez aquela situação menos boa, eu queria que as pessoas entendessem que a sogra continua viva e quem está a adoecer é a pessoa. Ou seja, se nós tivermos esta consciência, percebemos que somos então donos e senhores muito também da nossa saúde. E a procura destas terapias cada vez mais, em resumo, num conceito de wellness, para que as pessoas consigam encontrar o seu equilíbrio e evitar muitas vezes o estágio de doença. E então temos imensas ferramentas à disposição, basta que as pessoas também, eu acho que cada vez mais tenham critérios, e antigamente eu acho que as pessoas faziam massagem com qualquer pessoa, procuravam qualquer ajuda, mas hoje em dia as pessoas já passaram por muitos sítios. Elas próprias já têm consciência daquilo que lhes faz realmente bem. Claro que não há uma terapia boa para toda a gente, há pessoas que se identificam mais com uma terapia ou outra, mas o importante aqui reforçar é que toda esta conjugação destas terapias servem exatamente para criar esta sensação de bem-estar e, quem sabe, prevenir até estados de doença mais evolutivos e mais complicados. Já agora, queria só acrescentar então que também sou formadora aqui com a Ana e represento a minha empresa que é a Time to She, basicamente que é tempo para ter energia e neste caso para percebermos e para darmos a conhecer às pessoas o que podem fazer em termos energéticos por elas e pelos outros. Penso que da minha parte também está tudo dito, depois se houverem questões estarei todo o gosto em responder no fim. Obrigada, Helena, pela clareza e pela sucinta. Eu percebi que foi muito sucinta, que teria aí de pano para mangas, tal como o Joaquim e como o Marco. Isto de vos dar apenas 10 minutos para tentarem resumir uma terapia milenar foi uma maldadezinha que nós fizemos, mas também não tínhamos muita volta a dar, não é? Bom, e agora vamos pedir ao Rui para também nos fazer uma introdução aqui ao som. O som que acaba por ser um bocadinho transversal a todas as terapias, mas o Rui traz-nos o sistema tradicional de taças tibetanas e então vou pedir ao Rui para nos explicar um bocadinho como é que funciona e a sua visão wellness e sobre o sistema tradicional das taças tibetanas e o som e as terapias de som de uma modo geral, não é? Obrigada, Rui. Obrigado, eu. Antes de mais, queria agradecer o facto de vocês me terem convidado. Eu tenho estado a acompanhar atentamente as outras intervenções. Há aqui um fio condutor em todas as intervenções que é a prevenção. E onde é que nós entramos? Onde é que as taças tibetanas entram aqui? No conceito de sound healing, o conceito de wellness, o papel do sound healing com taças tibetanas é a promoção do bem-estar e do equilíbrio da pessoa. Alguém em equilíbrio é uma pessoa saudável. E onde é que as taças tibetanas entram? Nós trabalhamos com som e vibração. Trabalhamos com som e vibração. As nossas taças não tocam no corpo da pessoa, portanto, para nós não existe uma massagem. A massagem é feita pela vibração transmitida pelas taças. As taças são colocadas ao longo do corpo da pessoa e junto a 20 centímetros de cada um dos chakras, e por ressonância vão afetar essa zona do corpo. Outra coisa que é importante quando nós trabalhamos com som e vibração é o nível de ondas cerebrais que transmitimos à pessoa. E nós facilmente, ao fim de 5 minutos, uma pessoa está num relaxamento profundo. Dorme profundamente durante 1 hora da terapia. Nós não falamos em massagem, nós falamos em terapia. E, portanto, é este bem-estar, é este equilíbrio que nós transmitimos à pessoa. Nós trabalhamos, eu costumo dizer que eu não trabalho com taças tibetanas, eu trabalho com notas musicais. O sistema tradicional tibetano é um sistema que trabalha com 7 notas
musicais que corresponde a cada um dos chakras. Trabalhamos numa escala própria, não trabalhamos na escala Dó, Ré, Mi, trabalhamos na escala tibetana, que começa em Fá. E, portanto, e se nós tivermos a capacidade de olhar para o corpo como um todo, e se verificarmos o posicionamento dos chakras, e se virmos que a taça que está ao pé desse chakra, se conseguirmos, entre aspas, cortar o corpo em troços, essas taças vão afetar, por ressonância, os órgãos que estão associados a esses chakras. Por outro lado, nós, quando tocamos nas taças, tocamos com ritmo, tocamos com uma determinada intensidade que, por si só, transmite calma, transmite um relaxamento profundo à pessoa. A forma como as taças são tocadas, nós respeitamos o ciclo das quintas. E o ciclo das quintas, quem percebe de música, é a harmonia perfeita. Portanto, é um todo que nós tentamos transmitir à pessoa. Trabalhando ao nível de ondas cerebrais, qual é onde nós transportamos as pessoas para ondas cerebrais θ. E no nosso percurso de vida, qual foi a fase da nossa vida onde nós nos sentimos mais confortáveis? É quando estávamos no ventre da nossa mãe. E é isso que nós transmitimos à pessoa, levando a pessoa para esse estado. Portanto, a vibração transmitida pelas taças leva as pessoas para um estado de relaxamento profundo. E, portanto, o facto de as taças não tocarem no corpo da pessoa, nós não temos contacto físico com a pessoa. Basicamente, o que nós passamos é som e é vibração. Todas as nossas terapias, nas terapias base são cerca de 4 terapias, as taças não tocam no corpo, e quando a taça toca no corpo, nós nunca falamos em massagem, falamos em terapia, que são terapias que têm uma indicação dedicada a um determinado tipo de patologias. Isto de uma forma muito sucinta é o que o sistema tradicional tibetano, como o sistema tradicional tibetano funciona. Temos taças tibetanas, mas como eu digo, nós não temos taças, nós temos notas musicais. E isso essa harmonia que é passada pelo som à pessoa induz em relaxamentos profundos. E o que é que isso faz? Faz com que a pessoa relaxe. Eu tenho situações de pessoas que fazem terapia connosco e que os níveis de ansiedade que são medidos através de determinadas análises do cortisol, ao fim de relativamente pouco tempo, o nível de cortisol baixou. Portanto, basicamente com som e com vibração. Portanto, isto de uma forma muito sucinta era como o sistema funciona, e numa vertente do wellness o que nós podemos transmitir. É esta paz, é esta acalmia. As questões que me queiram colocar depois. Ok. Muito obrigada, Rui. Todos muito sucintos, e muito obrigada a todos pelas pequenas introduções que nos deram. Eu sei que vai haver algumas questões que vamos começar a receber, entretanto. No entanto, eu queria fazer aqui um apanhado e salientar aquilo que, de um modo geral, foi a tónica que todos falaram. Todos falaram na promoção ou na prevenção. Nós temos estado sempre com a tónica da promoção da saúde e bem-estar, neste âmbito da prevenção. E neste aspecto, todos vós focaram que as terapias milenares, o foco, salvo a redundância, é mesmo esse. É a prevenção e a promoção do bem-estar. Portanto, esta é aquilo que é a tónica que nós queremos trazer para este novo conceito wellness, no fundo, é de facto nós estarmos a trabalhar na promoção de uma qualidade de vida melhorada e na integridade do ser humano. Portanto, todas estas terapias vão ao encontro deste conceito. Ida, será que queres juntar-te e partilhares também um pouco para nós lançarmos aqui o debate? Eu sei que as questões estão a começar a surgir e antes de termos aqui um ponto, talvez fazermos aqui uma mescla de todas estas terapias, certo? Ora bem, como a Ana diz, e a visão que nós temos partilhado e que efetivamente está,
Eu não diria a nascer, mas que está a ganhar, maior consciência é precisamente a questão da promoção da saúde. E quando falamos de saúde, obviamente que estamos a falar do corpo físico, do corpo emocional e do corpo espiritual. Portanto, acho que hoje em dia já não é tabu, já se pode falar desta forma e todos nós começamos a ter uma maior consciência de que realmente trabalharmos as nossas várias vertentes numa perspectiva de promoção de saúde ou prevenção, embora eu pessoalmente gosto mais de promoção de saúde do que prevenção, mas na verdade poder-se-á dizer que não é muito diferente. A questão, no fundo, cada uma das áreas que foram abordadas, sem dúvida nenhuma que fazem esse papel, no fundo, o que é que eu acho que seria interessante nós partilharmos com os nossos participantes, e é um pouquinho para cada um de vós, para cada um de vós os quatro. Esta promoção ou seja, enquanto ser humano tenho o meu dia-a-dia agitado, que não vivo, não tenho o conceito em mim de passar uma vez por semana a fazer acupuntura ou Ayurveda ou ir a fazer uma sessão de taças tibetanas ou uma sessão de aromaterapia, porque não tem de facto esse, não está muito ocidentalizado, não está muito difundido, começa a estar cada vez mais, obviamente, mais que há 20 anos atrás, mas não está muito. No fundo, que mensagem é que nós podemos passar para que, de que forma é que as pessoas podem transformar aquilo que elas entendem como não ter tempo para fazer, e não falo quando estamos perante uma situação, uma patologia ou uma queixa, estamos a falar quando estamos aparentemente saudáveis, que mensagem é que podemos passar para que não só em conceito de spa, mas também as pessoas possam olhar para cada uma destas áreas, selecionar aquela que é mais confortável para ele, porque depois tem a ver com cada um de nós, mas de que forma é que eles podem transformar aquilo que eles possam entender como não ser, como ser um tempo que vão gastar e que nós não estamos confortados com isso, para passar a ser um ganho de saúde claro, ou seja, para passarmos a ter, eu há dias falava com uma pessoa que tem um discurso muito engraçado que diz: aquilo que eu fizer aos 50 vai-se refletir quando eu tiver 80, ou seja, se eu tiver uma atitude correta para com a minha saúde aos 50 anos, ou aos 40, ou aos 30, não importa, ou aos 60, vai-se refletir 20 ou 30 anos mais tarde. De que forma é que cada um de nós, ou cada um de vós, melhor dizendo, cada uma das áreas que representam, pode de facto ser um ganho, não só quando estamos doentes, mas quando não estamos precisamente doentes, porque eu acho que no fundo eu e a Ana temos falado muito nesta perspectiva de mudar este foco. Não vamos quando estamos doentes, vamos quando estamos saudáveis para sermos ainda mais saudáveis, ou melhor, vamos quando estamos doentes, mas vamos também quando estamos saudáveis. E de forma é que eles podem orientar o seu tempo e sentir que estão a ganhar qualidade de vida com isso. Não sei se está muito objetiva, se calhar perdi-me aqui um bocadinho, mas na verdade de que forma é que podemos mudar a consciência de cada um das pessoas que nos ouvem e das pessoas que elas vão transmitir, para que isto seja uma espécie de efeito dominó e todos possamos olhar para esta perspectiva muito mais de uma forma saudável, digamos, não é? Ana? Eu sugeria então que apegássemos um bocadinho nessa palavra de incentivo e a pedir ao Joaquim que nos dissesse na sua visão, então, e pegando nas palavras da Guida, como promover, como levar as pessoas a perceberem qual será a melhor terapia na visão da Ayurveda, como é que nós vamos levar as pessoas e incentivar as pessoas a promover a sua saúde e bem-estar, no fundo, que é aquilo que nós estamos aqui a tratar e o nosso foco. E depois passamos então à Marta, à Helena e ao Rui e sucintamente vamos tentar então também deslindar aqui esta questão. Ana, pronto, eu sou suspeito, porque eu falo tão apaixonadamente do Ayurveda, não é? Que depois, quando experimentei a primeira vez o Ayurveda e quando li o primeiro livro do Ayurveda, eu praticava outras terapias, era mais na naturopatia, e envolvi logo imediatamente com o Ayurveda, porque percebi que, como o nosso colega Rui falou também das taças e disso tudo, não é? Ou seja, o Ayurveda diz que para tratar o sistema nervoso, ou seja, o dosha vata, que é aquele que é mais agitado, nós precisamos do som e precisamos do toque para a pessoa acalmar. Por isso é que as pessoas com a música, que chama-se em Ayurveda, chama-se raga, tem uma história linda, porque
músicas muito bonitas na Índia, não é? Em que, histórias lindas em que um músico compunha música para acalmar um dos governantes da Índia e que um dia, mas o médico brincava um bocadinho com esse músico, mas o médico um dia não apareceu, porque o médico é que dizia que tratava o rei, não é? E o médico não apareceu, o músico ao fim de 2 dias não apareceu, foi à procura do médico e o médico estava doente e ele dizia, então hoje eu vou tocar música para te tratar. E pronto, ele tocou a música e o som acabou por curar o médico, por isso percebemos que o som trata profundamente muitas questões que não sabemos ainda explicar hoje, talvez de uma forma científica, como é que isto, eu penso que nos próximos anos a ciência está a dar grandes saltos quânticos, não é? Quem pensava que há 20 anos termos um telemóvel na mão e podemos falar com um colega, não é? Ou há 30 anos, não é? E hoje é possível. Por isso, eu penso que todos estes conceitos de medicinas ancestrais, com milhares e milhares de anos, só poderiam funcionar de uma maneira muito bem e muito profunda, porque senão não era impossível terem chegado aos dias de hoje, não é? Não temos milhões e milhões de pessoas que recorreram a elas durante milhares de anos, não eram todas, com certeza, sabiam o que é que procuravam, não é? E eu acho que aquilo que eu converso com os meus colegas da Índia e dos médicos da Índia, eles dizem que, infelizmente, o conceito mais materialista está a chegar a estes países mais ocidentais e que a Europa e o Ocidente cada vez está mais desperto, ou seja, os grandes mestres do yoga, os grandes mestres da Ayurveda, os grandes mestres de medicina chinesa já começam a estar na Europa e não nos países de origem onde estas medicinas nasceram. Eles infelizmente têm estado a perder um pouco, pronto, estão a descobrir um mundo virtual, um mundo do capitalismo, estas coisas que fascinam um bocadinho quando chegam, não é? Mas nós já vivemos isso e já percebemos que não queremos. Agora estamos a recorrer às raízes outra vez. Porque os povos antigos, Ana, eles olhavam para a pessoa há 5.000 anos atrás, eles não tinham internet, não tinham Google para perceber se tinham uma dor de barriga ou o que era, não é? Não iam ver. Eles escutavam o corpo, eles observavam a natureza, eles viam o que é que os animais, como é que comiam, quando é que dormiam. Quer dizer, e o sono, só para dar um exemplo, o sono é uma coisa tão importante para manter a nossa saúde, que o único animal que corrompe completamente esse sistema é o ser humano, porque quando tem sono não vai dormir. Os outros animais vão se deitar e vão descansar. Não é? Então a gente perdeu o contexto de cumprirmos, como a Helena falava, uma coisa que se chama dinacharya, que é a rotina diária, acordar 1 hora antes de nascer do sol, comer antes do sol se pôr e deitarmos até às 10 da noite, não é? O mais tardar. É assim, há um ditado português que é muito cheio, não é? Levanta-te às 6, coma às 10 e viverás 10 vezes 10. Quer dizer, pronto, comer cedo, não é? Fazer a rotina, não é? Não ir comer logo de manhã, mas esperar que o corpo tenha fome para ir comer, fazer o almoço perto ali, ou seja, comer os povos mais do campo antigos, não é? Eles comiam ali perto das 10 da manhã, depois comiam o almoço e comiam a janta, não é? Ali perto das 6 horas, eu comi uma sopazinha só. Mas sabiam este conceito de bem-estar, saber mimar o corpo. E quando eu dou estes conceitos aos meus pacientes, saber como é que eles vão fazer, olha, tens de levantar, tens de beber água de manhã, tens de passar óleo no corpo, tens de lavar a boca, tens de lavar os olhos. Eles ficam assustados na primeira consulta. Ô Joaquim, agora já percebo porque é que me diz para eu levantar mais às 6 da manhã, que isto é impossível fazer isto tudo, não é? Mas ao fim de 2 ou 3 dias eles dizem, Joaquim, isto é maravilhoso, eu sinto-me a mimar-me a mim mesmo, eu nunca tive tão bem. Porque assim, levantar cedo, aquela hora das 6 da manhã, até às 10, é a hora boa para estudar, para fazer exercício, porque há silêncio, as pessoas estamos connosco, é a hora sátrica, é a hora mais iluminada do ser, é quando nós conseguimos entrar em meditações profundas. Não é? A hora da agitação é das 10 até às 2 da tarde, é a hora dos ataques cardíacos, do stress, dessas coisas todas. É a hora rajas, é a hora da competição. Não é? E depois, se formos para o fim da tarde, mais assim para as 6 ou 7 horas, depois das 6, 7 horas, é a hora pesada, é a hora de tamas, é a hora que a pessoa quer ir dormir, tem de descansar porque sente-se o corpo está pesado. Então nós
perdemos com este conceito de saber escutar o corpo. Que hoje os spas e o wellness, e eu acho que os jovens aqui têm muitas coisas para ensinar a nós, mais antigos, que andamos deslumbrados com outras coisas. Eles têm muitos conceitos de saberem viver um pouco a vida num ritmo diferente, não se preocuparem como nós, às vezes com isto, com aquilo, e nós às vezes ficamos assim um bocadinho chateados com eles não terem essa competição, não é? Mas eles estão a viver com um ritmo diferente, ou seja, estão-se talvez a adaptar-se a um ritmo que o planeta está a sugerir. Nós temos de mudar, porque se não mudarmos, o planeta já deu alguns sinais agora com o Covid, não é? Se vocês mudam a bem, pelo amor, pelo amor não está a ir, vamos mudar pela dor, não é? Então, estamos a aprender a nos adaptar, não é? Acho que estes 2 ou 3 meses deu para parar o mundo inteiro e percebemos que isto é o ser humano, quando quer uma coisa, parar bilhões de pessoas no mundo inteiro, foi talvez a primeira vez que isto aconteceu neste planeta, não é? Mas deu para perceber quando o ser humano quer uma coisa, consegue. Por isso, se nós quisermos fazer qualquer coisa e sabermos escutar o nosso corpo através destas terapias do wellness, de prevenção ou de tratamento também, certeza que a consciência, a pessoa já adquiriu outra consciência e a consciência vai mudar este mundo para melhor, com certeza. Muito obrigado, Joaquim. Marco, na ordem, relembro, promoção, promover, como é que trazemos as pessoas, por favor, a visão da aromaterapia. É que eu fiquei tão embebecido a ouvir o Joaquim que me esqueci da pergunta, mas ainda bem que relembraste. Ainda bem que relembraste, mas estou a falar a sério, que faz todo o sentido. É assim, eu acho que é uma realidade, o que o Joaquim disse, acho que é uma realidade transversal a todas estas terapias milenares. É assim, ele já disse praticamente tudo, mas de facto respeitar estes ciclos fisiológicos, estes ciclos naturais, e podermos ajudar de alguma forma as pessoas em promover de facto a normalização destes ciclos, nomeadamente o ciclo do sono, e como dizia o Dr. Luís Veiga na semana passada, que de facto o novo conceito do wellness é proporcionar o sono, e este será o grande futuro. Portanto, as pessoas irem a um spa para conseguirem descansar, conseguirem dormir, serem induzidas ao relaxamento para conseguir normalizar o sono, de facto isto faz parte da grande promoção de saúde. E nós com a aromaterapia também, claro que podemos dar uma ajuda neste processo, quer seja através de óleos essenciais mais neurosedantes ou neurorelaxantes, ajudando também a desligar destas rotinas diárias e a iniciar de facto este equilíbrio. E de facto nós estamos numa mudança de paradigma a nível mundial, não é? Como dizia o Joaquim, é a primeira vez em centenas, provavelmente, sim, centenas de anos, que o mundo para todo ao mesmo tempo para respirar. E isto é qualquer coisa de fantástico. E não só mudou tudo, mudaram os aromas, o planeta regenerou-se, os céus mudaram, as águas mudaram, os animais mudaram. Eu lembro-me que em pleno isolamento, um dia eu tive que vir à clínica e saí da clínica e ia para casa e passei numa rua aqui em Leiria, não via ninguém na rua e deparei-me com uma mãe com 10 patos atrás no meio da estrada, a passear livremente. Isto jamais aconteceria numa rotina normal. E de facto a aromaterapia, assim, a aromaterapia não é melhor nem é pior, é mais uma ferramenta para ajudar a promover a saúde. E só faz sentido se todos estivermos juntos e todos fizermos esta promoção. Então se fizermos um trabalho integrativo, eu penso que o futuro será por aí. É juntarmos e fazermos um trabalho integrativo. E desta forma conseguimos juntar todas estas terapias e de facto proporcionar algo inimaginável e algo extraordinário para as pessoas. Acho que é isto. Muito obrigada, Marco, estavas inspirado, quase aí com uma veia de poeta, muito obrigada. Helena, a visão da medicina tradicional chinesa também ao nível de captação das pessoas, captar as pessoas para este lado e para esta visão wellness. Eu sei que a Helena tem feito um trabalho muito longo e muito vasto a este nível e tem uma experiência muito rica. Por favor, partilhe connosco também a visão da medicina tradicional chinesa a esta.
Eu estava a ouvir os colegas e acho que vamos todos tocar um bocadinho no ponto, aproveitando esta conjetura atual, porque a Guida falava muito como é que nós chegamos às pessoas que nem sequer têm tempo a pensar no bem-estar quando estão a 1000 todo o dia, a toda a hora. Eu acho que nós falamos por nós próprios. Eu que sou promotora da saúde também dou por mim muitas vezes a trabalhar 12 horas e todos os fins de semana de um lado para o outro do país a dar formação, e então temos que usar, nem que seja o Covid, para percebermos que se aquilo que nós achávamos impensável, todos, que era o mundo não pode avançar sem mim, porque de alguma forma todos nós metemos isto na cabeça, eu sou indispensável nesta questão. Ora, como dizia a minha avó, o cemitério está cheio de indispensáveis, certo? E eu acho que nós percebemos que o mundo continua se nós abrandarmos o ritmo. E o que eu consegui, e eu acho que temos esta experiência, e este é o intuito que foi a pergunta, é como é que nós chegamos às pessoas. Eu tive que aproveitar, como todos nós, de certeza, esta fase para me reinventar. Eu não conseguia aceder às pessoas da forma como acedo todos os dias, que é com os tratamentos, porque o meu tratamento, como alguns dos colegas, é muito pessoal, eu toco nas pessoas, eu faço massagem, eu faço acupuntura, ou seja, eu fui incapacitada de o fazer durante esta forma. Então, eu tive que pensar de que forma é que eu poderia chegar às pessoas, não tocando as pessoas, e conseguir promover uma série de webinars, tal como vocês agora estão a fazer, e acho que o que estamos a fazer aqui hoje é uma das formas de chegar às pessoas. Esta é a única forma que nós temos neste momento, já que as pessoas estão a 1000, as pessoas perceberam que se calhar às 9 da noite ou às 10 até têm um tempinho para continuar sentadas ao computador a ouvir falar de um assunto que pode ser que as motive a pensar, se calhar eu devia parar, ou se calhar eu devia arranjar realmente tempo para mim. Porque são coisas que nós explicamos, são coisas simples. Como o colega Joaquim falou, nós também trabalhamos com o relógio biológico e nós não só as estações do ano nos influenciam, como a hora do dia. Há pessoas que têm um certo biotipo e nós não somos todos iguais, tal como uma dieta não serve para toda a gente. Todos nós pensamos um bocadinho diferente no sentido em que eu não penso que toda a gente acorda às 6 da manhã, um bocadinho em contrário do colega Joaquim. Porquê? Porque nós temos, por exemplo, 5 biotipos, como temos 5 elementos, cada pessoa encaixa num determinado biotipo. Existe o biotipo madeira, o biotipo fogo, o biotipo água, e uma pessoa tendencionalmente madeira tem uma tendência energética e que trabalha melhor, se calhar, durante a noite. Um biotipo fogo trabalha melhor durante a tarde, ou seja, nós não, tentando não contrariar o biotipo da pessoa, mas se a pessoa tiver a informação de que ela é um ser único e o que é que ela precisa de fazer para ela própria, e lá está, começam com as coisas simples, como o colega estava a falar, o que comer, o que não comer, coisas diferentes, por exemplo, dos estímulos que têm de noite, evitar que hajam certos estímulos à noite, por exemplo, a comida é muito importante. Eu dou uma situação tão simples, um torcicolo pode ser devido a uma jantarada. E as pessoas acham isto muito estranho, não é? Porque como é que eu jantei feijoada e acordei com torcicolo? O que é que uma coisa tem a ver com outra? Porque nós explicamos às pessoas que uma feijoada durante a noite, se nós comermos às 9 da noite uma feijoada e nos formos deitar, o meridiano da vesícula biliar, que passa por todo o trajeto da zona cefálica e que vai à zona do pescoço, pode bloquear e de alguma forma acordarmos com um torcicolo no dia seguinte, ou pode ter sido um ataque de vento frio, ou seja, então, dizendo estas pequenas coisas às pessoas, as pessoas sem querer começam a mudar devagarinho, ok? E se começarem a mudar é passo a passo que as pessoas mudam. É exatamente o que é que podem alterar nos seus dias. Porque o ocidental também tem uma característica, que se eu disser assim, tem que mudar tudo na sua alimentação, a pessoa vai e faz o quê? Não muda nada. Porque aquele termo de tem que mudar tudo, a pessoa já fechou, já não quer saber, ok? Então, passo a passo a pessoa começa a perceber que realmente até consegue. Faz um passo, passa ao passo seguinte. Então, em resumo, nesta fase nada melhor do que se calhar estas partilhas para as pessoas perceberem mais coisas, ficarem mais interessadas em certos temas e depois, como uma terapia de contacto, não há nada, como todos nós temos terapias de contacto, da pessoa experimentar e perceber exatamente qual é a terapia que lhe fará mais sentido e que sente melhores resultados em si própria. E acho que é um bocadinho isto. Obrigada, Helena. Rui, faltas tu, portanto. Eu estava a ouvir-vos e fui transportado para a minha vida profissional anterior, em que eu não dormia, não descansava. Eu tinha uma profissão de desgaste rápido onde trabalhava quase 24 horas por dia, porque trabalhava com diversos fusos horários e fui obrigado a parar. A minha profissão obrigou-me a aprender que o sono, o relaxar, o desligar,
é importante no bem-estar da pessoa. Eu reformei-me cedíssimo, por opção, porque já não aguentava o ritmo que estava, e no fundo fui buscar, fui empurrado, entre aspas, para uma terapia que me foi quase que auto-imposta quando, há uns anos atrás. E foi esta terapia que eu trabalho com algumas pessoas que trabalham, que têm profissões, também elas, que não respeitam, por exemplo, os círculos circadianos, que têm sonos completamente trocados e que com o som conseguimos com que as pessoas relaxem, durmam e consigam ter uma vida, entre aspas, mais equilibrada. Nós falamos da massagem manual, mas nós não entramos com uma massagem manual ao nível da célula e eu com a vibração consigo lá chegar. Portanto, é importante as pessoas saberem parar. É importante saberem respeitar os sinais do corpo, os sinais que o corpo vai dando. E se a pessoa saber prevenir, é meio caminho andado para estar logo um bem-estar físico muito, muito melhor. E esta altura que nos foi imposta, entre aspas, este Covid, foi um reaprender a viver. Para mim, foi um reaprender a viver. E para muita gente, espero que também tenha sido. No que respeita à minha área, às taças tibetanas, o que nós tentamos fazer é tentar reduzir o stress, fazer com que não haja aquele impacto. E é muito bom quando nós, como eu dizia, quando eu trabalho com pessoas que não respeitam os círculos circadianos e que vêm completamente alterados, que ao fim de 2 sessões a pessoa fica logo completamente diferente. Eu posso vos dar uma situação que se passou comigo há relativamente pouco tempo. Eu tinha estado em formação no Nepal, cheguei a Lisboa, fui tocar a Portimão e no dia a seguir arranquei para os Estados Unidos, fui para São Francisco, onde voltei a passar em Lisboa. Quando cheguei a Lisboa, eu tive 2 dias e meio a dormir. Não foi exagero, 2 dias e meio, porque não respeitei os círculos circadianos. Portanto, eu tive com fusos horários completamente dispares. E, portanto, quando cheguei, dormi aqueles dias e a autoterapia que eu faço com taças ajudou-me e de que maneira? Ajudou-me de que maneira? Muito obrigada a todos. Entretanto, eu vi que algumas questões foram sendo respondidas, mas eu vou pedir ao Marco que pegue aqui um bocadinho nelas para fazermos um resumo, porque eu acredito que nem todos os participantes tenham tido a oportunidade de as ver e a gente faz aqui um pequeno resumo das questões que, entretanto, já passaram e das indicações. Pode ser que também algum dos colegas tenha mais alguma indicação para dar, Marco. Pode ser, por favor? Sim, uma das questões já foi respondida pelo Joaquim, a primeira questão, mas se houver algum dos colegas que queira melhorar ou aprofundar isto agora oralmente, e tinha sido uma questão que já tinha surgido a semana passada e que eu disse à colega que hoje seria o dia correto para ela a colocar. E que era relativamente, será que algum dos moderadores pode explicar como fazer autolimpeza das energias recebidas ao longo de um dia de massagem? Obrigado. E ela também, a semana passada, perguntava quantas massagens era aconselhado, em termos energéticos, fazer por dia. Ok? O Joaquim já respondeu por escrito. Não sei se algum dos colegas quer falar um bocadinho sobre isto também, se o Joaquim quer explorar um bocadinho mais. Marco, eu aproveito porque assim, eu detesto escrever. A minha mãe era professora e obrigava-me a escrever dia e noite e eu detesto escrever. Por isso, quando posso, falo sempre, prefiro falar, não é? Assim, na visão ayurvédica é um pouco diferente do conceito ocidental a nível da massagem, não é? Porque nós somos um corpo animado, somos um corpo físico, somos um corpo energético também e outros corpos, não é? E eles ali, ou seja, este corpo físico tem menos importância, porque os outros corpos são muito mais importantes que o corpo físico. O corpo físico é o fantoche que a gente vê, pronto, que é aquilo que nós cuidamos muito, como os cremezinhos e tudo. Mas muitas vezes esquecemos de contemplar o outro. O que o Ayurveda diz é que se nós estamos a praticar massagem diariamente, e há pontos chamados pontos Marman, que são pontos de conexão no corpo, por exemplo, não é bem os pontos da acupuntura, são um pouco diferentes. Nós temos 108 pontos,
Mas também um conceito diferente, que cada ponto que dói no corpo também é um ponto mau. E o ponto, exatamente, aqui no meio da mão, ou no ponto 1 do rim, na medicina chinesa, que era o pé também, que chama-se Talaridaya, é o ponto que liga exatamente ao nosso coração energético. Não é o coração físico, é um coração energético. E isto é como se fosse, vá lá, quando nós nascemos, o nosso pai energético dá-nos uma energia todos os dias para a gente poder viver durante uma vida inteira. O pai deu a energia ao rim direito, a mãe dá a energia ao rim direito, à esquerda. Pronto. E essa energia vai sendo libertada, na medicina chinesa acho que é Jing, que se chama, não é? Que vai sendo libertada gradualmente para nós vivermos um pouco todos os dias de acordo com isso. Quem for poupadinho consegue viver até mais anos, porque vai estendendo essa energia, como se fosse uma conta poupança num banco, não é? Quem for muito gastador vai começando a ter problemas de saúde mais cedo e pode morrer mais cedo. Ora, nós ao fazermos energia, nós queremos, como não, a nossa essência, o nosso corpo, a nossa essência, quer tratar aquela pessoa que está ali, quer lhe dar o seu melhor. Por isso, este ponto que, quando nós passamos a mão em alguém ou quando fazemos uma consulta, imediatamente nós estamos a emanar a nossa energia toda em direção para melhorar essa pessoa que está. Mas nós temos limites. Não há pessoas ilimitadas. Eu não sou um Cristo, não sou um Buda, que tem uma energia limitada. Por isso, eu tenho de saber quais são os meus limites e até onde é que eu posso ir. Não é? O que o Ayurveda diz é que nós não devemos atender mais que um primeiro paciente uma vez, num dia. Ou seja, pôr 2 pacientes novos no mesmo dia já é um erro para nós, porque desgasta muito a nossa energia. Depois, além de ter estes cuidados todos, a pessoa descansar um pouco, beber água, desintoxicar a água, seja morna ou seja fria, de acordo com o dosha da pessoa. Se eu for um dosha mais pita, se for mais quente, tenho que beber água à temperatura natural. Se eu for um dosha mais vata ou kapha, que são mais frios, energias frias, tenho que beber um chá ou uma água quente, para limpar um pouco as toxinas que se acumulam também dentro de nós, pelo stress, pelas emoções que a pessoa descarrega. Nós inconscientemente acabamos por ter. E acima de tudo, quem faz massagem tem de ter uma prática quase que diária de meditação, de uma alimentação exemplar, quase vegetariana, o mais possível dentro do vegetariano, para nunca acumular toxinas no fígado, porque o fígado é o grande filtro do sangue e o baço, e ele vai acabar por filtrar tudo. Ora, se a pessoa não digere, porque o fígado, ele não digere só, ele não tem que fazer a limpeza só do sangue, ele tem que fazer a limpeza das emoções, não é? Isso a nossa colega dizia, quando alguém dizia que tinha maus fígados, tinha emoções assim, excitadas, não é? Por isso, é preciso tratarmos esse órgão como deve ser, e não é eu ir beber Coca-Cola ou ir para uma night beber whisky, não é? Ou seja, hoje uma coisa que eu falo muito, que é o jet lag social, não é? Durante a semana toda eu ando direitinho, deito mais 10 horas da noite e levanto-me às 7 da manhã ou às 6, é? Ao fim de semana vou até às 2 da manhã e na segunda-feira, e depois levanto-me ao meio-dia. E depois na segunda-feira retomo isto. E o corpo é assim, isto é uma viagem a Nova Iorque e voltar no mesmo dia. E o corpo fica todo perdido. Quer dizer, isto não funciona para quem faz terapia. Quem faz terapia não pode ser aquele médico com maço de cigarros no bolso e dizer, olha, no fundo faz mal. Não é? Tem de ser um exemplo vivo. Ele casou com a profissão, ele tem de fazer uma prática a cetimia de higienista com ele próprio de praticar, porque se a pessoa não mudar de hábitos e fumar e continuar a fazer as coisas e querer fazer massagens, não é, se calhar não temos bons resultados e depois chega ao fim do dia e está completamente esgotada essa energia. Por isso, eu aconselhei que a pessoa devia passear um pouco pelo campo, pela natureza. Eu, quando fazia mais massagens, obrigava-me sempre a sair um bocadinho perto das 6 horas para ir tratar do jardim, porque a partir das 6 horas não se deve aplicar óleo a ninguém, porque é uma hora de tamas, é uma hora pesada, o corpo não digere o óleo, a pessoa que recebe a massagem vai ficar mais pesada, vai acordar no outro dia pior, com sensação de peso no corpo, porque pôs o óleo é difícil de digerir, por isso não tem sol para digerir o óleo também no corpo. Por isso, não é aconselhável fazer. Eu sei que as pessoas muitas vezes procuram ao fim do dia para receber massagem, mas
Não, vem cedo. Olha, vem às 6 da manhã. Pronto. Eu sei que é um conceito diferente, mas depois de explicarmos isto às pessoas, eu tenho aqui um exemplo muito giro até, não querendo roubar aqui o tempo aos colegas. Eu tive uma pessoa que me apareceu há muitos anos em consulta, que hoje é meu aluno e é um dos melhores alunos, e ele é um médico, mas nunca disse que era médico. Vinha à procura de uma massagem, queria uma massagem completa, uma hora, que é imprópria para a massagem. Eu disse que essa hora não fazia massagem, que ele tinha de vir uma hora correta. E ele, a segunda vez que veio, ficou curioso porque eu disse-lhe uma série de coisas. Você está a fazer isto e isto e errado, se quiser melhorar, tem de fazer isto. Ele não disse nada, não disse que era médico, não disse que era uma pessoa especializada em saúde, só que cumpriu. Isso, na segunda coisa, olha, eu sou médico e gostaria de saber uma coisa. Como é que você conseguiu ver tanta coisa só de me ver o pulso ou de ver, de olhar para mim, não é? E realmente bateu tudo certo. Mudei estas coisas na minha vida e sinto que nunca me senti tão bem. Por isso, nós às vezes não perdemos pessoas, ganhamos pessoas por informá-las que há horas para receber massagem, há horas para receber tratamentos e que não pode ser de acordo com o horário que ela quer às vezes, porque isso também dá cabo de nós, quer dizer, quando eu às 6 da tarde estou esgotado, se eu vou fazer uma massagem, vou dar cabo de mim, quer dizer, não há processo de limpeza, não há coisa de espírito, limpa aqui e sai, não é isso, é muito mais que isso, tá? Pronto, não sei se respondi à questão em si, pronto, muito mais que havia a dizer isto, não é? Muito bom, e foi muito melhor assim do que escrito. Acho que sim, acho que ficou muito bem respondido, porque a colega já respondeu também à intervenção do Joaquim, e para o Joaquim, namastê. Portanto, é sinal que foi mesmo muito bem respondido e que ficou satisfeita com a resposta. Depois, havia aqui, não sei se algum colega tem uma outra abordagem desta área da massagem. Marco, se quiseres, eu posso dar a visão do sistema tradicional tibetano. Pega naquilo que o Joaquim disse também, que é lógico que respeitar a parte alimentar, ter cuidados, nomeadamente meditação, ter uma vida regrada. E depois, o que nós aconselhamos e que fazemos sempre quando iniciamos uma terapia ou quando terminamos de fazer uma determinada série de terapias com determinados clientes, o que nós fazemos é como que uma autolimpeza. Nós temos uma terapia que é o cleansing, que é, no fundo, o que é que nós fazemos? Nós fazemos uns exercícios respiratórios, uns exercícios diafragmáticos, e depois agarramos numa taça que não interessa à nota, junto ao coração, a taça sobe ao terceiro olho, vai para um lado, para um ouvido, vai para o outro, desce até o chakra da garganta, vai até à raiz e vem novamente ao coração. E repetimos este exercício 3 vezes, sempre com respiração profunda. E dá para a pessoa, o som é um processo de limpeza também. E, portanto, nós, no fundo, estamos-nos a limpar de coisas extras, não é? No fundo, é a visão que o sistema tradicional tibetano tem. Muito bom, muito obrigado, Rui. Helena, não sei se tem algum parecer relativamente a esta parte. Posso só acrescentar um bocadinho ainda na visão do Joaquim, que talvez a pergunta se prendesse com o que fazer em termos de limpeza energética, e a medicina chinesa não lida exatamente com esta questão desta forma, porque nós não consideramos que a nossa energia passe para o paciente ou que retiremos energia do paciente, nós consideramos que somos energias estanques, nós temos é que melhorar a nossa energia, exatamente isso que bate com o que o colega falou, e sim mudar os hábitos, mudar os horários, ter práticas diárias, seja de meditação, de Qigong, algo que nos faça sentido e que consigamos mantê-la, porque como o colega falou muito bem, nós temos uma energia essencial, que é uma energia primária, que vem do nosso pai e da nossa mãe, que é o tal Jing, que está armazenado nos nossos rins. Nós dizemos que os nossos rins são as nossas pilhas, as antigas bonecas que nós tínhamos tinham umas pilhas nas costas, tinha que se pôr pilhas nas costas para trabalhar, e nós somos exatamente o bonequinho da Duracell e as nossas pilhas são os nossos rins. É importante ter noção de que esta energia é adquirida no momento da concepção e nós não sabemos qual é o nosso prazo de validade, ou seja, nós não trazemos onde é que está, nós não somos uma bateria de telemóvel, infelizmente, ou felizmente, que diga exatamente a que percentagem é que estamos dessa bateria, e temos é que saber como geri-la, porque ela não é
cumulativo, ou seja, o que nós temos naquele momento da concepção é aquela energia renal que vamos ter até ao fim da vida. E nós temos é que a manter, porque ela está em desgaste constante. Por isso, boas práticas para nós, para que possamos ter boa energia para ajudar os outros. De outra forma, não vemos a coisa de outra forma. Obrigado, Helena. Nós, na parte da aromaterapia, principalmente esta escola moderna que foi preconizada pelo Maurice Guette-Fossé, que é que eu trabalho, portanto que é mais científica, também não preconizamos muita coisa para a parte energética, não é? Mas, obviamente, temos sempre também cuidado de aconselhar os técnicos a terem uma higienização de vida que também não saturem o corpo físico também em termos de trabalho, mas não temos uma abordagem tão interessante como a que os restos dos colegas expôs agora. Com a intervenção do Rui, lembrei-me de uma coisa e depois esqueci-me de referir e voltei-me a lembrar por causa do som. Quando o Rui falou que, em termos de evidência científica, curiosamente, houve um congresso aqui há 3 anos na Áustria, que eu era para ter ido e depois infelizmente não consegui ir, que era um congresso muito interessante, só de neurocirurgia, em que o tema do congresso era neurologia pela música. E era só para pessoal da área da saúde, mas era feito basicamente por neurocirurgiões, em que eles vinham mostrar no congresso a evidência da música no bloco operatório e os resultados associados à música. O que é que aconteceu? Aconteceu que eles descobriram que cada cirurgião, normalmente no bloco, enquanto está a operar, principalmente cirurgias muito longas, normalmente tem sempre uma música de fundo para estar a acompanhar. E o que é que eles repararam? Repararam que alguns neurocirurgiões que ouviam determinado tipo de música, como a música clássica, o resultado de reabilitação, isto durante a cirurgia, o resultado de reabilitação e de recuperação do cliente era muito mais rápido do que se estivessem em silêncio ou houvesse outro género musical. E isto veio abrir todo um outro novo paradigma ao qual surgiu esse Congresso Mundial de Neurologia pela Música. E é uma coisa que se já está a estudar muito, muito, muito. Rui, está na altura de entrar no bloco. Não, é uma coisa, nós no sistema tradicional titânico, as nossas taças titanas trabalham com uma frequência específica, nós trabalhamos com 432 Hz, portanto, depois disto agora começávamos aqui a aprofundar, mas, por exemplo, eu utilizo muito o som e a vibração em processos de cicatrização, que as pessoas não têm muitas vezes esse conhecimento, mas o processo de cicatrização de um pós-operatório de determinadas tipos de operações com a utilização da vibração é acelerado. Eu posso dizer, eu tive um processo que se passou comigo. Eu fiz uma ruptura total dos tendões da coifa há 2 anos. O meu fisiatra dizia-me que a minha recuperação para começar a tocar novamente eram cerca de 8 meses. Eu, ao fim de 3 meses, estava a carregar e a tocar. Porque todos os dias, depois de chegar da fisioterapia, punha uma taça junto ao ombro e tocava meia hora. Ia dando uns toques de vez em quando. E ao fim de 3 meses eu estava completamente recuperado e tenho situações com outras pessoas exatamente a mesma coisa. Portanto, a vibração e o som têm um impacto a vários níveis. É verdade. E eu, enquanto técnico de saúde, também falo às vezes do efeito das taças tibetanas, que não conheço profundamente, mas é uma área também que me apaixona. E muitas das vezes falo, e muitos técnicos de saúde, nomeadamente médicos e fisioterapeutas, dizem-me: isso é placebo. Então eu conto-lhes uma história. E digo: pois, é tão placebo que os ultrassons que usamos agora eletrónicos e que são utilizados na fisioterapia, a origem é nas taças tibetanas, porque foram eles que descobriram a vibração e, curiosamente, usam nos ultrassons algumas vibrações que se usam nas taças tibetanas para aumentar o processo cicatricial, ou descolamento de tecidos, ou trabalhar profundamente tecidos. Portanto, se calhar era interessante olharem para a história. Nós, inclusivamente, por exemplo, eu utilizo no sistema tradicional o som binaural produzido por taças tibetanas. Portanto, nós colocamos taças junto aos ouvidos, cujo diferencial de frequência entre as taças é inferior a 10 Hz e vão induzir ainda mais um relaxamento profundo e trabalhar determinados pontos que eu pretendo trabalhar. Portanto, isto é um mundo. É um mundo como a aromaterapia. É que ainda por cima são 4 áreas, que é um mundo super vastas e que estaríamos aqui, não onde seriam dias, mas seriam anos
a falarmos e a deliciarmos uns com os outros. Exatamente. Eu tenho muita pena em chamar-vos à realidade, nós não temos anos nem dias, ok? Portanto, também, dentro em pouco, também vamos começar aqui a fazer aqui uns resumos finais. Eu penso que, não sei, Marco, alguma questão ficou por responder? Respondemos a todas? Não vi? Sim, no geral respondemos a todos. Houve uma questão que foi um bocadinho mais pessoal, penso eu, e que fica no chat, acho que não há necessidade de expormos publicamente, que foi direcionada exatamente para o Joaquim, e o Joaquim também já respondeu. E eu aconselho à pessoa, se quiser aprofundar melhor com o Joaquim, acho que, como o Joaquim refere na resposta, que marque com o Joaquim para pessoalmente se abordarem outras coisas e perceber-se a origem e poder-se desenhar uma intervenção. Tem muitos pontos de vista, não é? Tem muitas arestas, por isso não é uma coisa que se aborda de uma forma fácil, não é? Bom, terá de ser observado. Se a pessoa depois quiser, ou Ana, não me importa, pode dar o meu contacto e ela pode entrar em contacto comigo, está bem, diretamente. Bom, só aqui uma coisa, Marco. Sobre o Ayurveda, aquilo que o meu professor me dizia na Índia é que o que está escrito sobre o Ayurveda é muito pouquinho, mas uma vida inteira não chega para ler. E o que está por escrever nem duas chega. É bem verdade. Porque a Índia tem esta maneira tradicional de oral, ou seja, ainda hoje é vulgar a gente chegar à Índia e ter o avô, que é Brahman, a explicar ao neto, a recitar os Vedas todos, que o primeiro livro tem tem 5.000 anos escrito, mas a gente quando começa a ler, pelas constelações que eles referem da maneira, tem mais de 15.000, e que foi passado oralmente, que eles ainda mantêm esta tradição. E eu às vezes chegava lá às 6 da manhã, que ele dizia, olha, Joaquim, hoje começa às 6 da manhã. Pronto, eu às 6 da manhã tinha lá estar, porque ele era muito exigente. Se eu chegasse um pouco atrasado, eu já não dizia, não, era às 6, não era às 6h20. Pronto. Pode ir embora. Pronto. E eles têm esta maneira oriental, ainda é muito rígida, né? Pronto. E ele nunca aconteceu comigo, mas infelizmente aconteceu com alguns colegas meus, não é? E ele estava a ensinar um neto, que eu chegava lá, estava a citar o neto tinha 5 anos. Este Rig Veda tem 1078 versos e o neto com 5 anos já sabia os versos todos de cor. Pronto, este era o primeiro livro, porque os outros têm mais. Eles dizem, não, eles na idade de criança conseguem absorver todo o conhecimento, fica tudo lá. Mas ele não percebe nada. Não percebe, mas fica já a saber, um dia vai perceber. Então isso, mas tem esta maneira. É muito interessante, é muito interessante. Fascinante. Sim, depois a Ana vai facultar então o contacto do Dr. Joaquim Jorge, está bem? Ok. Muito obrigado por esta partilha, foi incrível. Ana. Liga o micro, por favor. Desculpem, esqueci do microfone. Entretanto, já enviei, mas se por acaso precisar de outros contactos, esteja à vontade e diga-me que enviarei também, mas já seguiu. Bom, eu penso que está na altura de nós fazermos aqui um pequeno ponto de antecipação e um pequeno resumo. Já vai tarde, já são quase 10h30 e não vamos nos alongar muito mais. Guida, não sei se queres ter aqui algum enquadramento final para fazermos um ponto de antecipação e depois então finalizarmos, por favor. Muito bem, isto é em jeito não de conclusão, porque não é possível concluir, não é possível, não seria justo, possível no sentido não seria justo, mas na verdade a promoção da saúde em qualquer das visões, penso que se poderá dizer de forma muito resumida, passará efetivamente por uma mudança de forma de estar na vida, estar em termos do dia a dia, mas sobretudo também em termos mental, portanto, quer em termos de ocupação do tempo, de gestão do tempo, melhor dizendo, o tempo físico, o calendário, o horário, enfim, a agenda, mas também o tempo mental, o tempo emocional, as emoções e o componente espiritual. Portanto, eu acho que, de facto, liga-nos à mãe, à natureza, não é? Portanto, qualquer das áreas nos liga à mãe. E todos temos que reaprender, no fundo, sobretudo nós, europeus, ocidentais, não sei se seremos só nós, não tenho conhecimento sempre para poder dizer, mas nós seguramente
teremos que reaprender a viver se queremos promover a nossa saúde e ter uma vida longa, ou mais longa e mais saudável. Portanto, e acho que isto é assim, aquela conclusão que me parece que fará assim, sentido no tirar de cada uma das intervenções e que no fundo é absolutamente transversal a qualquer uma delas, certo? É verdade, portanto, se não... Sim, absolutamente. Passou a mensagem por todos. Eu não sei se quer o Joaquim, o Marco, o Rui ou a Helena se querem acrescentar mais alguma coisa. Eu penso que todos foram extremamente eloquentes e nos explicitaram um bocadinho de todas as terapias. Não sei se algum de vocês tem algo mais que eu gostasse de partilhar e de deixar em jeito de despedida para quem nos está a ver. Alguma coisa? Eu acho que da minha parte já ocupei o tempo de antena todo, não vou falar mais. Helena, alguma coisa para finalizar? Que nós conseguimos através, vou resumir um bocadinho aquilo que acabei de dizer, que é que através destas partilhas possamos chegar a mais pessoas, pelo menos deste despertar para algum tipo de mudança, já que o planeta foi obrigado a mudar à força. O que eu mais desejava deste Covid, confesso, era que nós não nos esquecêssemos disto de uma forma positiva, ou seja, que não achássemos que o normal fosse voltar ao que era antes, porque o que era antes de alguma forma não estava a funcionar. A doença, a questão da evolução das doenças autoimunes, a quantidade de doença autoimune neste momento que está a acontecer a nível geral e global, e a doença mental tem a ver com o nosso estilo de vida, não é só uma herança, é algo que nós também podemos trabalhar e tratar. Por isso, que de alguma coisa ficou é percebermos o que é que ainda vamos a tempo de fazer e, por favor, que a realidade certa não é voltar ao que era, porque o que era não estava a funcionar. Isto, para mim, acho que em termos de conclusão será, vamos começar a dar um passo de cada vez e a tentar melhorar alguma coisa no futuro. Muito obrigada, Helena. Concordo plenamente, subscrevo, assino, faço a petição, que eu acho que já tem aqui assinantes que cheguem para irmos em frente. Rui, alguma coisa para finalizarmos? Não, eu faço as palavras da Helena. Eu esperava, queria tanto que isto não voltasse ao antigamente, que as pessoas tivessem mais tempo para elas e para ver quem está ao lado. Eu termino só com um agradecimento e como nós terminamos sempre no Nepal, Namastê. Marco, faltas tu. E já agora aproveitas, ficaste para o fim e finalizas. E finalizo. Eu depois deste quadro fantástico eu não tenho mais nada a dizer para concluir, porque de facto esta noite hoje foi deliciosa mesmo, foi um banho de doçura para a alma, muito, muito interessante mesmo. Para mim foi revigorante, estou a falar a sério. E o Marcos está mesmo poeta. Estava a pensar hoje estou. Doçura para a alma foi top. Mas foi mesmo. Muito bom, eu sinto-me muito grato por ter pertencido a este painel e de facto com estas partilhas incríveis e muito obrigado por terem aceito o convite para este desafio que foi, tem sido incrível, foi algo que surgiu quase do nada, mas que está a ter um impacto muito, muito, muito interessante. E obrigado também, que ainda não agradeci na outra ação, à Guida e à Ana, que tiveram a feliz ideia de me meter nesta loucura, portanto, mas pronto, tem sido interessantíssimo. Muito obrigado a todos por mais esta noite fantástica. Para a semana vamos ter mais um painel incrível, e isto para não baixarmos a fasquia, porque começámos com a fasquia alta, e a ideia, aliás, muito alta, e a ideia é manter, não é baixar, ok? E então para a semana vamos falar sobre SPAS, saúde pela água, e perceber que nem tudo é SPAS, portanto, e vamos ter um grande painel mesmo, um ilustre painel com uma grande experiência nesta área, com pessoas de Portugal, com experiência em SPAS de topo a nível mundial, portanto não vai querer perder esta temática que também vai ser muito interessante, e a alteração deste novo paradigma, porque o que estamos a falar basicamente é da alteração de paradigma de SPAs e wellness, e vamos perceber que também aos SPAs
spas, já chegou esta mudança de paradigma. E eu penso que é isto, e penso que ficamos por aqui hoje. Muito obrigado a todos, mais uma vez, muito obrigado aos nossos convidados por este bocadinho que nos dispensaram para partilhar connosco a vossa riqueza, e encerramos por hoje e encontramos para a semana para falar de spas. Muito obrigado, Obrigada a um bom todos. descanso. Obrigada a todos. Obrigada por Obrigada. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Uma boa noite.